Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. Aqui é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender, melhorar a sua vida e ser protagonista da sua vida, que é algo que eu falo sempre aqui no meu canal e também ali no meu Instagram, que é o Roberta Astrologia. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo sobre o primeiro eclipse de 2025. Sim, vamos começar a temporada dos eclipses. Agora, no dia 14 de março, a gente tem o primeiro eclipse dessa série do eixo Virgem, Peixes, Peixes, Virgem, que começa agora e vai até 2027. E nesse vídeo eu vou trazer todos os detalhes, primeiro para você entender qual é a natureza, né, os principais conceitos que estão relacionados a um eclipse, o que observar nesse eclipse do dia 14 de março, o que é mais importante levar em consideração na hora de observar esse eclipse, como relacionar isso com a sua vida e também quais são os temas coletivos, né? Além dos temas individuais, a gente tem os temas coletivos que podem sim estar atrelados a esse momento que a gente começa agora, né? Esse marco que começa com o eclipse do dia 14 de março, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desses temas também, porque isso ajuda a levar meu conteúdo para mais pessoas. Também me acompanhe nas demais redes, eu estou ali no Instagram com @robertaastrologia. Entre no site oficial, que é o robertoastrologia.com, que ali também tem todas as informações para contratação dos meus serviços, leituras de mapas, aulas e mentorias personalizadas de astrologia, tanto para você que é um interessado aí, fica navegando, buscando conteúdo astrológico de maneira aleatória. Você pode aprender astrologia comigo, ou então, se você já tem uma base, mas está um pouquinho enferrujado e gostaria de retomar seus estudos, me chama que a gente também pode fazer uma mentoria personalizada com muita teoria e prática astrológica, tá bom? Vai ser um prazer atender você. Bom, antes de mais nada, né? Em primeiro lugar, vamos pensar aqui juntos, raciocínio astrológico. Qual é o significado de um eclipse? O que que um eclipse representa? Eclipses são sempre apagões, ou seja, eles são observados há muitos e muitos e muitos anos, desde os primórdios pelos antigos, e eram observados com um certo receio, com muito medo e com respeito também, porque eles representam esse momento realmente de apagão, de ocultação da luz de um dos luminares. Quem são os luminares na astrologia? É o Sol, princípio ativo, masculino, ligado ao ponto de consciência, e a Lua, ligado ao princípio feminino, receptivo, ponto de inconsciência, né? Ligado a uma questão mais sutil, mais interna. O Sol, aquela força exterior, e a Lua, aquela força receptiva interior. Então, são os dois doadores de vida da astrologia, os dois grandes luminares. Num eclipse acontece o quê? A ocultação da luz de um deles, ou do Sol, num eclipse solar, que acontece sempre numa lua nova, ou da Lua, que acontece sempre numa lua cheia. E isso provoca o quê na natureza? Uma quebra. Uma quebra da ordem natural das coisas, uma quebra de padrão. E dentro dessa quebra de padrão, essa desorganização, né, da ordem natural, daquilo que é esperado, ou seja, o dia de repente vira noite num eclipse solar, ou a lua, que era para estar linda, maravilhosa, reluzente no céu noturno numa lua cheia, ela também é apagada, né? Também não tem lua, né? Num eclipse ela fica completamente apagada. Isso quebra o padrão natural das coisas. Os animais se comportam de maneira diferente, isso gera caos, desordem, confusão, falta de clareza. Pega todos esses conceitos atrelados aos eclipses e os antigos relacionavam, então, observavam os eclipses e relacionavam eventos que vinham logo na sequência. E esses eventos estavam atrelados a guerras, a ascensão e quedas de impérios,
mortes de líderes, muitas vezes desastres climáticos, terremotos, maremotos. Então, tudo isso vem dessa ordem, dessa quebra da ordem natural das coisas a partir do momento de um eclipse. Então, eles eram observados com muita atenção e também temidos pelos antigos. Agora vamos transportar esse conceito e vamos entender dentro das nossas vidas contemporâneas aqui o que pode significar, então, essa quebra da ordem natural que um eclipse representa nas nossas vidas. Uma mudança. Mas é uma mudança, vamos combinar aqui, vamos conversar aqui eu e você, que é uma mudança que ela, como ela vem a partir dessa quebra, desse caos, dessa confusão, dessa desordem, essa desorganização daquilo que estava bonitinho, estava iluminado, estava, né, dentro dos mínimos detalhes. É uma mudança que ela gera um desconforto. Então, ela é uma mudança que ela não vem de uma maneira fácil, é uma mudança que ela precisa ser desenvolvida. Então, às vezes, por exemplo, você tem ali um eclipse que ativa um ponto do seu mapa. Vamos pegar de exemplo aqui uma casa 10, uma área de carreira, de trabalho, né, de reconhecimento, de visibilidade pública. Então, pode ser aquele momento que esses assuntos, que esses temas, é algo que você já queria mudar, já queria mexer faz um tempo, já está descontente, mas aí dentro de um eclipse vem um processo que gera um desconforto e ele pode ser tanto interno, no caso de um eclipse lunar, quanto um evento externo, no caso de um eclipse solar, porque lembra que o Sol é aquele princípio expansivo ativo para fora, e a Lua é aquele princípio receptivo para dentro. Então, eclipses lunares estão ligados a processos mais internos, decisões mais internas, que vêm a partir de um eclipse lunar. E o eclipse solar, às vezes, é um evento externo, um acontecimento, um fato mesmo concreto que provoca essa mudança, mas essa mudança ela vem com desconforto, sim, porque quebra algo que estava organizado, quebra a ordem natural das coisas. E aí eu quero que você pense na sua vida. Qual é a área que você tem esse eixo de peixes e virgem no seu mapa? Porque esse ponto que vai ser estimulado, que vai ser ativado, que vai ser provocado dentro desse processo todo de eclipses que começa agora em 2025 e desemboca lá em 2027. Isso também é uma coisa interessante e importante da gente lembrar sempre que o eclipse está ligado a um processo. Então, não é uma mudança que vem da noite para o dia, não é algo que acontece no dia seguinte, já tudo mudou. Não, ele é um processo que você vai observando e você vai, né, navegando e fazendo as mudanças que você considera necessárias. Além disso, o eclipse, ele não atinge todo mundo na mesma proporção. Vamos pensar juntos aqui. Esse eclipse acontece no dia 14 de março de 2025. O Sol vai estar aos 23 graus de Peixes e a Lua aos 23 graus de Virgem. É um eclipse lunar, ou seja, acontece numa oposição entre a Lua e o Sol, numa lua cheia, que seria o auge, o ápice de uma situação, o máximo de luminosidade da Lua, e essa Lua vai ser eclipsada. Então, é aquele momento assim, né, que você está preparando para colher algo que foi plantado lá atrás, e de repente essa colheita vem junto com o eclipse. Bom, então, como pega o Sol aos 23 graus de Peixes e a Lua posicionada aos 23 graus de Virgem, pessoas, se você tem aí, você que está me assistindo aí agora, se você tem Sol, Lua ou ascendente, especialmente esses pontos, tá bom? Porque esses são os pontos mais relevantes quando a gente avalia um eclipse em termos de astrologia natal. Os outros pontos não são tão relevantes assim. Esses é como se fosse endereçado para você. Então, Sol, Lua e ascendente entre 21 graus até 24 graus dos signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, esse eclipse do dia 14 de março é sim mais relevante para você. Por quê? Porque vai tocar esses pontos do seu mapa, que são pontos importantíssimos, Sol, Lua e Ascendente, por aspectos desafiadores, ou seja, quadraturas, oposições ou a própria conjunção, no caso de Virgem. Então, observe
que esse eclipse pode desencadear, sim, um processo mais relevante para você. Significa que para as outras pessoas não vai ser relevante, não vai ter acontecimento? Aí depende, a gente tem que avaliar cada mapa, mas sim, se você tem pontos pessoais, né, como Sol, Lua e Ascendente, nesses graus que eu acabei de citar, e nesses signos mutáveis, né, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, o eclipse tem mais relevância para você. Bom, além disso, lembra que é um eclipse lunar. Então, muitas vezes esse processo, essa mudança, esse desconforto vem de uma percepção muito mais interna, muito mais interior, muito mais sutil. Então, observe como você se sente nesses dias anteriores ao eclipse. Já agora, o eclipse acontece dia 14. Então, já agora, a partir desse fim de semana, comece a observar como você se sente e também alguns dias depois. E às vezes pode ser uma decisão que ela vem muito dessa observação mais interna, mais interior, mais conectada com o seu sentimento, com alguma emoção, com aquilo que você realmente está sentindo. Diferente de um eclipse solar, que às vezes está conectado a um acontecimento externo que aí provoca essa mudança. Bom, além disso, né, em termos coletivos, esse eclipse vai ser visível na América do Norte, na América do Sul. E em parte da Austrália também vai ser visível na África e na Europa, ou seja, então ele vai ser visível em praticamente boa parte do globo. Então, onde os eclipses são visíveis, né? A gente fala que nessas áreas onde tem a sombra do eclipse passa, essas áreas que conseguem observar o eclipse, elas geralmente trazem, né, elas são afetadas também por eventos coletivos. E qual é o tom desses eclipses de 2025, 2027, especialmente agora, a partir desse processo que a gente começa agora com esse eclipse lunar em Peixes? Bom, algumas pautas que podem surgir, que podem se manifestar. A questão dos refugiados e imigrantes. Essas pautas, esses temas, esses assuntos vão ficar cada vez mais evidentes no nosso noticiário, nas nossas vidas. A questão climática vem com força agora para 2025. Sim, né? Onda de calor, inundações, tudo que está relacionado às questões climáticas que ó, já vem vindo ali, né? 2023, 2024, né? Foi bem caótico. 2025 não vai ser diferente. E agora vai ser aquele momento que a gente vai ter que decidir realmente o que que a gente vai fazer com esse tema, com essa pauta. Isso vem com muita força. E dentro dessa questão climática vem a questão alimentar, a produção agrícola, a agricultura, o plantio e colheita de alimentos e a escassez, como a escassez de recursos naturais pode sim afetar a produção de alimentos no mundo e isso gerando um impacto não só na saúde, mas também no bolso. Porque, afinal de contas, a questão da escassez ou da falta da produção de alguns alimentos pode também gerar um impacto na questão do preço dos alimentos. Além disso, a questão da saúde, saúde mental especialmente, e também questões, agora vou falar temas um pouquinho mais suaves, né? Questões ligadas à espiritualidade, religiões, crenças, e também questões ligadas à cultura, cinema, artes, esse mundo mais simbólico também fica mais evidente nesse período. Além disso, outra questão interessante, né, da gente pensar que esse eclipse é um eclipse, esse primeiro agora em Virgem, é um eclipse conectado ao nó do sul. Então, o que que são os nodos, né? Os nodos são pontos matemáticos calculados, é onde a gente percebe, tem a questão da Lua percorrendo a eclíptica, e quando a Lua passa ali determinado ponto, ela cruza ali do norte para o sul, do sul para o norte, a gente tem os nodos, e os nodos mostram o posicionamento dos eclipses, onde que os eclipses vão acontecer, o grau, né, e a data, enfim. E o nó do sul, ele está também relacionado, né, nessa questão da cauda do dragão. Enquanto o norte é a cabeça do dragão, o nodo é a cauda. E aí a cauda, ela está ligada ao desprendimento, algo que se diminui, algo que já está ali minguando, que está morrendo, uma morte, né, mais simbólica. Enquanto o nó do norte, que é a cabeça do dragão, está ligado mais à questão da fome, da expansividade, do exagero. São muito usados na questão da astrologia védica, especialmente também para entender essa questão de nó do norte e nó do sul. Mas então, lembrando que é um eclipse lunar, já é uma percepção mais sutil.
é um eclipse lunar aonde a Lua vai estar no signo de Virgem, que é um dos mutáveis. Os mutáveis estão ligados à transição das estações. Então, isso pode trazer também uma certa volatilidade, uma certa instabilidade, ter que manejar situações diferentes de maneira simultânea, ter jogo de cintura. Virgem também tem a questão mercuriana, dos detalhes, das informações. Então, tem a questão do corte dos excessos, que também está atrelado a esse eclipse. E além disso, é a questão do nó do sul. Então, algo está diminuindo, algo está morrendo, algo está realmente terminando nesse processo todo de transição para que algo novo possa acontecer ali na frente. Então, perceba a importância da gente relacionar todos esses conceitos para entender o que pode reverberar nas nossas vidas, tanto individuais, olhando para o nosso mapa, quanto nas nossas vidas coletivas. E aqui é aquele momento de transição realmente que a gente tem que entender que não tem mais choro nem vela e ficar chorando pelo leite derramado e pensando que antes era melhor que nos anos 90, que nos anos 80, nos anos 2000. Esquece. Esse momento já acabou, já passou, faz parte do passado. A gente está no momento agora de transição, entrando de cabeça num novo ciclo que vem ali para frente, especialmente 2026 e 2027. E agora esse é realmente o momento de transição da gente entender o que que a gente vai fazer com a terra que a gente tem, com a vida que a gente tem, com os recursos que a gente tem, como que a gente vai manejar isso, como que a gente vai organizar isso, outro tema virginiano, como que a gente vai cortar os excessos e redistribuir melhor as coisas que a gente tem aqui, os frutos que a gente tem. Então, são questões que podem aparecer e a questão que pode ficar cada vez mais evidente na nossa cara a partir desse momento dos eclipses de 2025 para 2027, tá bom? Então, observe essa questão coletiva também é importante. Além disso, né, voltando para a questão individual um pouco, esses eclipses eles estão conectados, eles sempre fazem parte de uma família. Então, esse eixo Peixes-Virgem foi ativado a última vez no tempo, no espaço, lá em 2007, 2008. Então, você pode pensar agora, e, opa, peraí, onde é que eu estava na minha vida? Qual era a mudança que estava acontecendo, qual era a transição que estava acontecendo nessas minhas áreas, né, de peixes e virgem do meu mapa, lá em 2007 e 2008. O que estava acontecendo na minha vida? Qual foi o processo que eu encerrei, o capítulo que eu encerrei, e qual é o capítulo novo que eu vou abrir agora? Não significa que sejam exatamente os mesmos temas e os mesmos assuntos, mas pode ter sim uma correspondência, uma similaridade, porque tem uma conexão temporal com aquele momento do tempo de 2007 e 2008, tá bom? Bom, então observe, né, especialmente agora nos próximos dias, o que que já vem acontecendo, o que já vem se manifestando. Então o eclipse acontece agora no dia 14 de março de 2025. Eu vou deixar exatamente o horário aqui do início, do apogeu e da finalização do eclipse, que acontece na madrugada, então, nesse eixo Peixes-Virgem, sendo que o Sol está em Peixes, a Lua em Virgem, ativando esses graus, especialmente entre 21 e 24 graus, porque ele acontece nesse grau exato de 23 graus, né, do eixo Peixes Virgem, e é interessante você, né, que tem esses pontos que eu citei, Sol, Lua e Ascendente, em Peixes, Virgem, Sagitário, e Gêmeos, observar e já começar a fazer as suas anotações, as suas percepções, porque, de novo, pode ser uma questão sutil, mas que gera um desconforto, e a partir desse desconforto, um processo de mudança que desemboca lá na frente, porque em setembro a gente tem um novo eclipse que vai estar conectado a esse de março, tá bom? Além disso, lembra que eclipse sempre vem em pares. Então, a gente tem esse agora do dia 14 de março e no final do mês a gente tem o eclipse solar em Áries. Mas aí é papo para o próximo vídeo, tá bom? Bom, o recado era esse. Deixa aqui no comentário qual é a área onde você tem Virgem e Peixes no seu mapa. O que que você espera desse eclipse agora de 2025, que você já vem observando? Você está ligado nessa questão climática também, nessas mudanças que estão acontecendo no mundo? Deixa suas impressões aqui, vamos conversar ali nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!